Fala pessoal, e chegou a hora de começar, né? Na verdade, o primeiro vídeo não poderia ser outro, não poderia ser diferente. Por mais batido que o assunto já esteja, ele é sim a base de tudo. Sem este início, você não vai a lugar nenhum. E esse início é justamente o quê? O autoconhecimento, certo? Você precisa saber de orçamento. Quanto você ganha, quanto você gasta. É exatamente um equilíbrio. O que você ganha tem que ser sempre superior ao que você gasta. Caso não seja, podemos ver como resolver controlando os seus gastos, mas também pode ser um grande indicativo de que você precise urgentemente melhorar o seu salário no trabalho que você esteja ou até procurar outra coisa que seja bacana e que você goste para conseguir uma renda extra. Mas, em primeiro lugar, falando de orçamento, é bom que você entenda, quando você faz essas contas, qual o seu padrão de gastos, qual o padrão de vida que você quer ter, qual o padrão de vida que você quer sustentar e se o seu salário se encaixa nesse padrão. Eu sempre falo que a gente tem que estabelecer prioridades na nossa vida, certo? Você tem que escolher o que você quer fazer, como você quer fazer, para que tudo se encaixe. Então, vamos falar de gastos, como eu faço o meu escalonamento de gastos. Eu tenho aqueles que são essenciais. O que seriam, em primeiro lugar, os gastos essenciais? São aqueles que sem ele você não vive. Eles são os gastos mínimos que você tem que ter para que sua vida simplesmente funcione. Por exemplo, você mora em determinado lugar, você vai pagar ou aluguel ou um financiamento. No caso do seu apartamento já ser próprio, já ser quitado, ok, você não tem esse custo. Mas você vai ter custo de energia, custo de água, você vai ter uma alimentação, você vai ter o mercado para fazer, né? Então, esse é o que eu chamo de gasto essencial, aquele que sem ele você não vive. Então, não tem como você hoje viver bem de uma maneira tranquila e até conseguir ficar bem para o seu dia a dia se você não paga uma conta de água, se você não tem dinheiro para pagar uma conta de luz, se você não tem dinheiro para comprar uma coisa bacana para comer. Então, esses são os gastos essenciais, aqueles que a gente não pode viver sem. Claro que a gente pode controlar, mas que sem a gente não vive. Depois eu vou para a categoria de gastos que eu chamo de necessários, né? Então, assim, o que é que eu encaro como necessário? Bom, eu gosto de correr. Então, o necessário para mim é aquilo que vai me fazer bem, é aquilo que não é essencial, não mantém a minha vida, mas que se porventura eu deixar de fazer, isso vai afetar aqui, ó, a minha cabeça e automaticamente outros, como é que eu posso dizer, outras esferas da sua vida acabam se desestruturando. Então, esses são, na minha opinião, os necessários. Gosto de correr, faço meus treinamentos, faço minhas corridas de rua, me inscrevo em prova, mas se por um acaso houver um revés na vida, eu tiver um problema de trabalho, for demitido, ou resolva mudar de emprego por uma oportunidade e passe a ganhar um pouco menos, são gastos que eu posso deixar de ter, certo? Então, assim, vou sofrer um pouco, mas posso deixar de ter em momentos de crise. E terceiro lugar, né, aqueles gastos que são extremamente supérfluos. O que é que simplesmente você faz que você não precisaria estar fazendo, né? Por exemplo, comer fora todo dia. Você precisa sair para jantar fora todo dia. Você precisa sair, quer dizer, não sair, mas você precisa pedir comida em casa, delivery, todo dia. Você precisa de uma determinada roupa, você precisa ir naquela loja mais cara, né? Veja que quando você faz isso, a quem você está querendo satisfazer? A quem você quer dar uma satisfação? Talvez você esteja muito mais preocupado em gastar o seu dinheiro para dar satisfação a pessoas que você até nem gosta tanto, ou a uma sociedade, né? E não esteja percebendo isso. Então, esses são os gastos que eu chamo de supérfluos. Mas, assim, vocês precisam entender, todos nós precisamos entender que não existe controle de gastos e que, por mais chato que isso possa parecer, não existe controle de gastos sem antes você anotar tudo o que você ganha e tudo o que você gasta. Se você tem dívidas, você precisa saber quais são essas dívidas. Você precisa saber como vai se planejar, qual estratégia que vai usar para pagar as dívidas ou para chegar no final do mês. Então, a questão do planejamento financeiro envolve muito isso, né? Você identificar os tipos de gastos que você tem, como pagar, como fazer as coisas, mas ao mesmo tempo estabelecer prioridades. E para isso tudo, para que você faça um controle de custos mais apurado, você pode começar inicialmente com uma canetinha, aquele bloquinho de papel,
né, que a gente usava tanto antes do computador e antes do celular. Saiu para comprar qualquer besteira, saiu para comprar uma água, anote que você comprou uma água, identifique os seus gastos e não encare aqueles gastos pequenos como simplesmente descartáveis, porque estes gastos pequenos podem te levar a um problema muito grande no final do ano. E um exemplo prático, eu sou uma pessoa que gosta muito de doce, eu sou doido por chocolate, por brigadeiro. Então, toda vez que eu almoço na rua, lá perto do trabalho, eu tenho que passar em algum lugar e comprar um brigadeiro. Ah, não é nada não, Bruno, são R$3,50, né? Até tá caro. Mas, bom, R$3,50, vamos arredondar, seja R$3. No final de 5 dias que eu almoço na rua, eu gastei R$15. No final de um mês, são as 4 semanas, eu gastei R$60. Faça a conta no final de um ano, quanto foi que eu gastei com brigadeiro. Então, eu gastei com brigadeiro em um ano R$720. Então, assim, é um dinheiro que eu preciso gastar? Não, não é. E qual a estratégia que você vai usar para isso? Né? Então, assim, eu já consigo cozinhar em casa, levar para o trabalho, já evito passar em lugares que eu não deveria passar para ter esse autocontrole, certo? Então, só é possível identificar estes pequenos gargalos e quais estratégias você vai seguir se você anotar tudinho. E anotar tudo é anotar tudo. Centavo eu estou anotando. Isso não significa que eu seja um louco da planilha, mas eu anoto tudo. Como eu comentei, eu tenho uma planilha onde eu organizo tudo isso. Hoje eu consigo fazer por semana, né? Eu fazia diariamente. Diariamente eu ia lá e anotava. Mas depois do casamento eu fui vendo que eu estava um pouco exagerado e passei a fazer semanal, né? Minha esposa conversou muito comigo e a gente se organizou, a gente faz nossas planilhas de maneira semanal. Então, sempre temos, baseados em um mês, uma previsão que será o mês seguinte. Né? O meu salário ele é fixo, então eu consigo me planejar, eu consigo ver, olha, eu gastei R$200 de energia, 600 de condomínio, tanto de gasolina. Para o mês que vem, eu identifico se houve algum gargalo, algum probleminha no mês anterior e refaço meu planejamento no mês seguinte. Então, eu estou sempre equilibrando as minhas contas de tal forma que eu consiga, ao final do mês, sempre ter um saldo positivo, certo? Mas é algo muito importante você também pensar em como você vai organizar esses gastos. Você imagina uma fatia de pizza e como dividir essa fatia de pizza dentro do seu salário. Eu sugiro, é uma coisa que eu tento fazer para mim, que você tente colocar 50% dos seus gastos, no máximo, tá? Entre 45% e 50%, dentro daqueles gastos essenciais, aqueles que você realmente precisa para viver. Depois disso, em torno de 30%, 35%, coloca aqueles necessários, aqueles que fazem a sua vida girar, como eu já falei, que são possivelmente substituídos, mas que hoje você precisa e que são importantes para você. E sempre deixa aquela reserva final em torno de 20%, 15% por aí, para que você possa investir. E esse valor, 20%, 10%, 15%, o que você puder, o que você achar que é possível dentro da sua renda, tire primeiro. Recebeu o seu salário, encare que você está se pagando, você está se mantendo. Como é importante você receber seu salário, seja ele qual for, e tirar aquele percentual para você colocar numa conta, para você colocar em um determinado investimento, para você aplicar em um determinado fundo. Como é importante que você se pague, porque é esse pagamento que você faz a você mesmo que vai fazer com que a sua renda ela vá evoluindo com a força dos juros compostos. Então, para finalizar, eu acho que era basicamente isso que eu queria trazer, um pouco dessa consciência que hoje eu tenho. Faça a sua planilha. Faça um levantamento dos seus custos, descubra quanto você custa no mês e se pague sempre em primeiro lugar. Para que você consiga uma planilha bacana, se você não é tão bom em Excel e não criar a sua própria planilha como eu acabei criando, entra no Google. Não adianta eu ficar dizendo aqui que eu tenho uma planilha fantástica, porque não tenho. Eu não tenho, e muito que eu aprendi justamente nas redes sociais e no Google, e se você botar lá, planilha de controle de gastos, vai aparecer uma fantástica, divulgada e liberada pela Bovespa, para você controlar os seus gastos, onde você tem investimentos, onde você tem tudo. Você pode usar essa como referência. Então não adianta eu aqui compartilhar a minha, se vocês quiserem a gente pode até conversar, eu pego uns e-mails e mando, divulgo, arranjo alguma forma de divulgar.
mas o Google está aí para isso, né? Então, faça o que mais se adapta à sua realidade, escolha um que mais se adequa à sua realidade, não use nada de ninguém, porque isso não é a sua verdade. Então, fica a dica geral de orçamento, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, ó, aquele joinha aí embaixo, segue o canal, compartilha, divulga e a gente vai se ver aqui muitas vezes ainda.